Buenas! Então agora, neste momento especial do curso, eu quero mostrar para você como crase é um assunto muito perigoso. Nós vamos avançar em crase tratando de alguns temas que são mais complexos e que exigem mais cuidado, mais atenção, porque eles extrapolam o limite básico daquilo que a gente conhece da crase. Você quer ver? Olha só. Bom, vamos começar lembrando, né? Crase é, antes de mais nada, a cereja do bolo. Lembra que eu costumo dizer? Que crase é a cereja do bolo. Crase não é o acento. O acento chama acento grave. Ele indica que houve fusão de dois As. Esses As se fundem por dois motivos, principalmente. São, essencialmente, dois casos básicos de crase. Casos de regência, você já sabe, casos em que um nome ou um verbo exigem a preposição que vem contraída com artigo ou com o pronome demonstrativo, ou o A inicial do pronome aquele e seus derivados. Veja bem, esse nome, para ser o termo regente, quando o nome é o termo regente, ele é um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Isso a gente já sabe, você já vem vendo isso comigo em crase, certo? O detalhe é que em crase é um assunto tão inteligente, tão interessante, que ele vai além dos limites da mera regência. Veja só, quando eu te mostro aqui que a preposição a, que tem que ser exigida por alguém, né? Nesse caso, a preposição a vai ser exigida geralmente pelo verbo, mas às vezes a preposição é exigida por um nome, aqueles três nomes ali. Ela se funde principalmente com artigos, mas não só isso. Observe só esse detalhe, às vezes o a se funde, a preposição a se funde com um pronome demonstrativo, e esse pronome demonstrativo não é nem o aquele e seus derivados. E também pode ocorrer crase assim, mas muitas vezes esse a é o mesmo a aparentemente que um artigo. É o a pronome demonstrativo. E aí nesse caso, o que vai acontecer com a questão da relação de regência e o termo seguinte, sendo esse a pronome demonstrativo? Veja bem, antes de mostrar para você o que acontece com o a nesse caso, uma pergunta: pode ocorrer crase antes de palavras masculinas? Pois é, você vai ver isso agora comigo nesse primeiro momento, esse detalhe. É um caso muito interessante e vai criar para nós aqui o primeiro fantasma, é o monstro da crase antes dos pronomes demonstrativos, e antes de palavras masculinas. Veja só esse exercício que eu te deixei como desafio, né, nas redes aí, no desafio do Instagram, no Face. Olha só essa questão. Lá então dizia assim: a disciplina naquela escola poderia ser comparada à dos militares, mas nem por isso permitia tranquilidade às professoras. Aí você tem as alternativas aqui para escolher uma delas como correta. Temos que preencher essas duas lacunas com dois As, beleza? Beleza. Olha só, a disciplina naquela escola podia ser comparada à dos militares. Você está vendo que essa expressão dos militares tem como núcleo o substantivo militares? Que aqui então eu detecto, percebo que está no masculino por causa do artigo os, né? Os militares. Então aí estamos diante de uma palavra masculina, né? Uma expressão masculina. Será que poderia ocorrer crase aí? Então observe como que a regência e a combinação de situações em crase, elas vão além do da mera observação superficial da frase. A palavra-chave nessa questão é a palavra disciplina. Existe aqui uma comparação entre duas disciplinas. A disciplina da escola, a disciplina naquela escola, e a disciplina dos militares. Há uma comparação entre as duas. E a disciplina da escola podia ser comparada à dos militares. Beleza? Beleza. Essa disciplina, aqui na segunda ocorrência, ela não vem escrita, a palavra disciplina não vem escrita, mas é como se tivesse escrito a disciplina dos militares. Daí nós temos um recurso muito elegante na língua, que traz uma coesão por subentendido, né? A palavra disciplina vai estar subentendida nesse A aí, só que esse A não é um artigo. O A que representa a palavra disciplina é o pronome demonstrativo aquela. É o A pronome demonstrativo equivalendo ao aquela. E como o termo comparada é um adjetivo que exige a preposição a, porque aquilo que é comparado a alguma coisa, então eu estou diante de uma situação nesse a aqui, ó, nessa lacuna, em que o a preposição vem e se encontra com o a
pronome demonstrativo. Esse a não é artigo, é pronome. E não interessa se ele está antes de uma palavra masculina, uma expressão masculina. Interessa é que é o a, pronome demonstrativo, representando um substantivo feminino. Você entende isso? Então, como a palavra disciplina está representada na segunda ocorrência pelo pronome demonstrativo, que equivale ao aquela, por exemplo, a preposição vem e se funde com esse a. Então, mesmo que essa expressão seja masculina, nesse a aqui, ó, vai ocorrer crase. A disciplina naquela escola podia ser comparada à dos militares. Podia ser comparada à disciplina dos militares. Percebeu? Então, uma forma, eu não gosto de macete, você sabe, mas é uma forma de comprovar, né? É uma comprovação, uma forma de testar. Não um macetinho. Macetinho não ganha jogo, você sabe. O importante é saber justificar. Eu tenho a preposição exigida pela regência do termo comparada, mais o a, pronome demonstrativo, que representa a palavra disciplina na segunda ocorrência. Então, para eu saber se realmente ocorre crase, a palavra-chave aqui, quem é? Continua sendo esta, disciplina. Se eu trocasse disciplina, por exemplo, por rigor, vamos pensar nisso? O rigor naquela escola podia ser comparado, isso, você está vendo que ia ficar assim? Ao dos militares, em que o também não é artigo, é pronome demonstrativo, porque o pronome demonstrativo, ele pode ser representado pelo o, a, os, as, tá? Isso se tratando de terceiras pessoas. Ele pode ser representado pelo o, a, os, as, pronome demonstrativo. E também não estou nem falando de pronome oblíquo. O pronome oblíquo representa o ele, ela, eles, elas, você, vocês, ok? Aqui não, é o pronome demonstrativo. É como se eu estivesse apontando a disciplina dos militares, o rigor dos militares. Só que a palavra rigor e disciplina estão subentendidas. As palavras estão subentendidas nos próprios pronomes demonstrativos. Por isso, se eu fosse fazer o teste, ia aparecer ao antes, não ia? Então quer dizer que esse ao na masculina equivale à feminina a essa expressão assim, com acento grave. Eu tenho duas palavras fundidas em uma só que os dois são iguais, o a mais o a, então eles se fundem em um só a. Por isso eu já desço aqui, ó, e elimino um monte, não é? Um monte não, elimino duas. Três, exatamente, um monte, ó. Elimino A, C e D, que infelizmente foi a resposta que muitos colegas marcaram. Infelizmente não, né? Porque é bom errar agora. Que marcaram nas redes a letra D como resposta. Você que marcou a letra D, observe isso aí. Não é. A resposta já não é letra D. E vamos para o último caso, última situação. A disciplina naquela escola podia ser comparada à dos militares, mas nem por isso permitia tranquilidade às professoras. Então, aqui agora estamos diante da regência do verbo permitir. Quem permite, nesse contexto, ó, permite alguma coisa a alguém. Permitia o quê? Permitia tranquilidade. Tranquilidade é o nosso objeto direto, tá? Permitia a quem tranquilidade? As professoras, as professoras. Esse termo, as professoras, é o nosso objeto indireto. E nesse as aqui eu já tenho o artigo, porque eu sei que sobrou aqui, ó, as e as, né? Eu já tenho o artigo. E também tem a preposição exigida pela regência do termo permitir, do verbo permitir. Também tem a preposição. Quem permite, permite alguma coisa a alguém. Tá vendo o objeto indireto? Agora regido pela preposição a. Então observe que no final a resposta vai ser qual? Vai estar escondida aqui, ó, na letra B. Então o que fica de lição dessa questão? É que não importa se a palavra, se a expressão seguinte, se essa locução adjetiva, porque isso aqui serve como caracterizador da segunda locução, da segunda disciplina, tá? Não interessa se essa palavra é masculina ou feminina. Interessa é que tem o a, segundo a, que é um pronome demonstrativo. Então, respondendo à pergunta, pode ocorrer crase nessa palavra masculina? Pode. São situações bem específicas, mas pode. Eu não posso tomar isso como uma regra absoluta. Beleza? Viu como é legal? Então, esse já é um degrau a mais na crase, né? É uma questão já que exigia um cuidado, atenção maior. E isso você vai adquirindo paulatinamente, gradativamente. Vai estudando que você vai fixando. Beleza? Legal. Bom, então agora é o seguinte. Olha agora esta questão aqui que eu trouxe para você, uma questão já nova
Então, eu quero que você faça uma pausa no vídeo e tente respondê-la. Beleza, imagine que você fez a pausa e agora vamos para a resposta. Assinale a alternativa em que o acento indicativo de crase não procede é... Então, observe, o acento indicativo de crase não procede. Veja quando a questão é bem redigida, ele não fala assim, a crase não procede. Porque a crase não é o acento, tá? A crase é o fenômeno. Até dizer que a crase não procede, até não está errado não, porque seria o fenômeno que não procede, né? O problema é dizer assim, falta crase nessa palavra. Não falta crase, falta o acento indicativo da crase, chamado acento grave. Olha só quanta armadilha você tem nessa questão, veja. Tais informações são iguais às que recebi ontem. Olha só o que acontece agora. Agora existe nesse as a parceria do as, pronome demonstrativo, mais o pronome relativo que. É o pronome relativo que. É como se eu dissesse assim, ó. Tais informações são iguais àquelas que, são iguais àquelas as quais. Sabendo que também ocorreria crase nesse aquelas, porque o a inicial do pronome se fundiria com a preposição. Preposição, sim. A preposição é pedida pelo adjetivo iguais, mais uma regência nominal. As informações são iguais. Você, iguais? Iguais a quê? Eu estou diante de um a, do iguais, o adjetivo, exigindo a preposição a para o seu complemento nominal. Iguais a aquelas. Aí o que vem e retomo o aquelas. Eu tenho dois pronomes numa só parte. Eu tenho um pronome demonstrativo e um pronome relativo brincando juntos aqui, ó. Iguais a aquelas as quais. Iguais àquelas as quais seria a mesma coisa que dizer iguais àquelas que. Mas o pronome relativo aqui é o que menos importa agora. O que eu quero que você entenda é que não importa quem esse as tem à frente dele. Se é o pronome demonstrativo ou, olha como é que acontece na letra D, se é uma preposição. O fato é que você tem que ver se tem o pronome demonstrativo. Olha só, letra D, não assistiu a essa operação, mas a de seu irmão. Lembra que o verbo assistir é um verbo transitivo e indireto, no sentido de ver, presenciar. Então aqui eu estou diante da regência do verbo, regência verbal, e aí quando eu falo não assistiu a essa operação, este é o objeto indireto e este aqui é só preposição, porque o que ele tem à frente dele é o próprio pronome demonstrativo essa. Aí não tem fusão de a mais alguma coisa. E olha que essa expressão é feminina. Então, evolua. Não interessa se é feminina. Não tem o segundo a com o qual a preposição vai se contrair. Este a é só preposição exigida pela regência do verbo assistir. Mas olha a segunda situação. Ele não assistiu a essa operação, mas a de seu irmão. Essa expressão, a de seu irmão, também é parte do nosso objeto indireto. Um em sentido negativo, aquela que ele não assistiu, e o outro em sentido positivo. Ele assistiu a de seu irmão. E nesse nosso a aqui, o que nós temos? Aqui nós temos a figura da preposição exigida pela regência do verbo, mais o pronome demonstrativo a. Isso, aí é pronome demonstrativo, tá? É como se eu dissesse, não assistiu a operação não assistiu a essa operação, mas a operação do seu irmão, mas a aquela do seu irmão. Pronome demonstrativo. Então, mesmo que esse termo de seu irmão seja uma expressão masculina, ocorre crase. Onde está a chave? A chave está aqui, ó, na palavra operação. Se não fosse operação, por exemplo, fosse uma palavra masculina, e não precisa ser sinônima, isso que eu quero que você entenda também. Quando nós trocamos, vamos testar se ocorre crase na palavra feminina, e isso não é sempre que vai dar certo, mas nessa situação vai dar, e eu troco a palavra feminina por masculina, eu não preciso ir atrás de um sinônimo. Eu só preciso achar uma palavra que seja masculina e que aceite essa troca dentro do contexto. Então, por exemplo, operação, a palavra feminina. E se fosse exame? Exame. Aí, ó, exame não é sinônimo de operação. Mas vamos ver o que acontece no contexto. Não assistiu a esse exame. Lembra que o a é só preposição. O esse já é o pronome, não tem o artigo aí. Não assistiu a esse exame, mas ao de seu irmão, mas àquele de seu irmão, mas ao de seu irmão. Tem o ao, então ocorreu crase na feminina.
Isso via de regra, tá? Nós estamos aqui no momento já de detalhes. Você tem tudo isso em outras lives que eu fiz e outros vídeos, né? Falando de situações que às vezes isso não dá certo. Ficar trocando o A por AU e ver se toda hora dá certo. Nesse caso, deu. Tem uma presença de dois As aqui, ó. Por isso, a letra D também está certa. Olha que interessante que ocorreu crase antes da masculina e não ocorreu crase antes da feminina. Isso é possível, tá vendo? Tudo é um jogo sem decorar, tudo é um jogo do entendimento. Aqui em cima, a letra A também está certa, ocorrendo crase antes do pronome relativo, tá? Letra B, perdi uma caneta semelhante à sua. A sua o quê? Caneta. Então eu posso dizer que a palavra-chave agora é a palavra caneta. Perdi uma caneta semelhante. E pense, o que é semelhante é a mesma coisa da regência do igual. O que é semelhante a alguma coisa. Aqui está a preposição. Semelhante a quê? A alguma coisa. A sua. Aí essa expressão a sua vem e complementa o sentido do adjetivo semelhante. E nesse A, então nós temos a preposição exigida pela regência do semelhante. O que é semelhante? Semelhante a alguma coisa. Beleza. Quero saber se eu tenho artigo agora. A palavra sua é o pronome possessivo. Vá aguardando. Pronome possessivo indica posse. É sua o quê, hein? Sua caneta. Então, ali à frente está implícita no pronome possessivo sua a palavra caneta. Então, se não fosse caneta, fosse lápis. Perdi um lápis semelhante ao seu. O problema muitas vezes desse teste de saber se ocorre crase antes da feminina, né? E trocando por masculina para ver se aparece ao, é que muitas vezes a gente fica preso a esse macetinho, que não é um macete, para mim é um teste, né? Mas se você vir, do verbo ver, isso como um macete, o problema é achar que, geralmente quem se fia, quem se prende a macetes, a decorebas, fica só na superficialidade. O cara não consegue enxergar a regência. E aí o bicho pega, porque se a gente for fazer o teste aqui e não souber a regência do termo semelhante, é muito comum que digamos assim, perdi uma caneta semelhante, perdi um lápis semelhante ao seu. Semelhante ao seu. O igual então é pior ainda, igual ao seu. Não é igual o, é igual ao, porque tem a preposição exigida pelo igual. Não é semelhante é semelhante ao, porque tem a preposição a. Beleza? Então no final tem a preposição mais o artigo nessa frase. A preposição mais o artigo e ocorre crase, então, tá? Nessa situação. Preposição mais artigo. Tá certo a ocorrência da crase. Uma pergunta. Pode ocorrer crase? Nesse caso aqui, a crase seria facultativa ou seria obrigatória? Aí que está a pergunta. A crase seria facultativa ou obrigatória? A situação é que, via de regra, se pensa que toda hora que aparece o pronome possessivo sua, o artigo é facultativo. Não é assim que acontece? Você fala assim, ó, olha só. Minhas canetas, mas também podia ser as minhas canetas. As minhas canetas são novas. Minhas canetas são novas. Você está vendo que o artigo é facultativo? É facultativo. Não tem problema usar ou deixar de usar. O problema é que aqui o pronome sua, aqui a crase não seria facultativa, a crase aqui é obrigatória. Ué, mas eu não entendi, professor, por que a crase é obrigatória? A crase aqui é obrigatória porque o pronome possessivo não atua meramente como um possessivo, como um pronome acompanhante de substantivo. Observe só isso aqui, ó. O pronome, ele é uma palavra que trabalha exclusivamente para substantivos. Beleza, ou representando outros pronomes. E ele se classifica em dois tipos. O pronome pode ser adjetivo ou o pronome pode ser substantivo. O pronome adjetivo é aquele que acompanha um substantivo. Ao acompanhar o substantivo, o artigo é facultativo. Dê uma olhadinha. Visitei a minha mãe. Visitei a minha mãe. Beleza. Nesse A aqui, ó, esse A aqui é facultativo. É o nosso artigo facultativo. Eu posso tirar esse A aqui que ele não vai fazer falta. Visitei minha mãe. Olha como que ele é facultativo. Visitei a minha mãe, visitei minha mãe. Mas na segunda ocorrência ele não é facultativo. O artigo. Ó, visitei a minha mãe, não a sua. Não a sua o quê? Eu visitei. Eu não visitei a sua mãe, né?
Só que o su aqui, ele não está acompanhando, como aqui em cima ele está acompanhando o substantivo mãe. Na primeira ocorrência, o pronome minha é um pronome possessivo adjetivo. Ou pronome adjetivo possessivo, dá na mesma, tá? Aqui a ordem dos tratores não altera o viaduto. Já na segunda ocorrência, o pronome sua é um pronome possessivo substantivo. Ele está representando a própria palavra mãe. Visitei a minha mãe, mas não a sua mãe. E nessa situação o artigo não é facultativo, o artigo se torna obrigatório. Você quer ver um exemplo? Se não fosse mãe, fosse pai, eu poderia muito bem dizer assim, visitei o meu pai, não é? Também podia falar, visitei meu pai. Você está vendo como que o artigo é facultativo? Mas a segunda ocorrência não. Visitei o meu pai ou visitei meu pai. Não o seu. Eu não posso falar assim, não seu, não seu, não o seu. O que eu quero que você entenda aqui é que eu não estou testando se ocorre crase nesse A ou no outro A, tá? No segundo A aqui que teria que estar presente. Este A aqui é obrigatório, o segundo A é obrigatório, o primeiro é facultativo. Eu não estou testando para ver se ocorre crase. Eu só estou mostrando para você a presença ou não do artigo ser facultativa. Então, quando o artigo é facultativo antes do pronome possessivo, professor? Quando ele estiver acompanhando o substantivo. Porque se o pronome possessivo estiver representando o substantivo, não está escrito substantivo, ele próprio representa, então agora o artigo não é facultativo. O artigo é o que agora? Obrigatório. Entende isso? O artigo se tornou necessário. E nessa nossa frase aqui da letra B, a preposição também é obrigatória, é exigida pela regência do semelhante. E o artigo é obrigatório também. Então aí ocorre crase de maneira obrigatória na letra B. Não é isso que tem jogo, se a crase é facultativa ou não. É só um paralelo, só um parênteses que eu estou abrindo para te explicar que aqui a crase é obrigatória mesmo antes de um pronome possessivo. Agora, finalmente, pode ocorrer crase antes de palavras masculinas, professor? Pode, mas são situações bem específicas. Uma delas é esta, em que eu mostrei para você em relação ao pronome demonstrativo. Uma delas é esta. Mas nesse caso aqui, ó, ele gosta de bife a cavalo. Ah, então o cara pensa, bife a cavalo. Veja, cavalo é masculina. Tá, nós estamos atrás da alternativa errada, né? Ok, então veja. Puxa vida, será que aí não está implícita aquela expressão a moda de? Ah, por falar em a moda de, né? Ó, as locuções prepositivas implícitas. Isso pode ocorrer com duas locuções, o a moda de ou a maneira de. E quando estiver nessa situação, ocorre crase mesmo que a palavra seja masculina. Declamava a Camões. Veja, Camões é um escritor português famoso, Luís Vaz de Camões, né? O maior escritor de língua portuguesa, considerado o maior escritor de língua portuguesa de todos os tempos. Camões é homem, mas está ocorrendo crase. Por quê? Porque não está ocorrendo crase por causa da palavra Camões, e sim por causa da expressão a moda de, que é um caso, dentro dos casos não mais de regência, um caso fixo. Um caso fixo em que já vem pronto, tal da locução prepositiva feminina. A locução prepositiva, para que ocorra crase, tem que ter o substantivo principal, tem que ser feminino. O substantivo principal aqui tem que ser feminino. A moda, tá vendo a moda? A moda de. Nessas expressões a moda de, a preposição está ali não por exigência de ninguém, não é mais um caso de regência, é para compor a locução prepositiva. Locuções prepositivas, nesse caso, servem para indicar uma comparação, né? A moda de, quer dizer, como Camões reclamava, do mesmo modo, próximo a ele. A mesma coisa é essa, fiz um gol a Pelé, fiz um gol a Pelé. Olha lá o Pelé fazendo um golaço de bicicleta, que imagem maravilhosa, né? Esse flagrante eternizado na fotografia, grande arte a fotografia. Muito bem, tá aí o Pelé fazendo um golaço, fiz um gol a Pelé, a moda do Pelé, a maneira do Pelé, a locução prepositiva implícita. Então, mesmo que Pelé seja masculino, está ocorrendo crase antes de palavra masculina, professor. É verdade. Então, já é uma segunda situação. A primeira situação é aquela da preposição a se fundindo com a pronome demonstrativo. Lembra dos militares? A segunda é esta situação aqui, quando está implícita a expressão a moda de, a maneira de. E aí não interessa se tem ou não o artigo, o termo regente. Aqui não é uma questão de termo regente, é uma questão de caso fixo, tá? Caso fixo. Ó, olha as situações em que ocorre crase.
Se você está na hora do almoço, uma boa situação. Na hora da janta, uma boa situação. Na hora do café da manhã, à tarde, está assistindo essa live gravada, essa aula que eu tive que gravar, né? Bife à milanesa. A moda de Milão. Aí sim, a moda de Milão. Então ocorre crase uma milanesa. Outro, bife à parmegiana. Esse é extremamente calórico, né? Mas é sem fritura. Ah, então passa. Bife à parmegiana. A moda de Parma, uma cidade italiana. Isso. Agora, uma situação como esta, nós estamos diante de um bife feito à moda do cavalo. Que cavalo que faz bife? Você conhece? Eu não, eu só conheço um. É o Pepe Legal, e aí isso só vale para as pessoas com mais experiência de vida, ou seja, velhas, que conhecem a Arca do Zé Colmeia, né? Lá na Arca do Zé Colmeia, lembra? Ela é uma arca voadora. O cozinheiro da arca era o Pepe Legal e o seu filhinho, Pepe Legalzinho, e eles eram os cozinheiros da arca. Então esse aí é um cavalo que faz bife. Mas você conhece outro que faça? Não. Então essa expressão a cavalo, não está implícita a expressão a moda do cavalo, a maneira do cavalo. E sim como o bife é servido. Como o bife é servido? É servido com um ovo montado nele. O bife é cavalo, um ovo montado nele, tá? Dá uma olhadinha nessa. Então, quando você for comprar frango e tiver escrito frango a passarinho com acento grave, essa é uma tal de Le Bon, sem querer desmerecer a empresa, mas o fato é que erraram no rótulo, né? Então, não ocorre crase nesse passarinho, por quê? Não é a moda do passarinho, não é a maneira do passarinho, tá? É simplesmente um frango cortado em pedacinhos. É o frango cortado em pedaços. Esse é o frango a passarinho, tá? Então, é simplesmente o modo como ele é servido, cortado em pedacinhos. Você não vê a carcaça inteira do animal, né, do frango. O fato é que aqui não tem a expressão a moda de, a maneira de. Porque não tem um cavalo e um bife e um frango, ou um cavalo e um passarinho que vão fazer bife ou que vão fazer frango. Tá? Então não ocorre crase nessas expressões a passarinho e a cavalo. Aqui está o erro, ó, na letra C. Uma belíssima questão. Não? Uma bela questão. Letra C. Viu? Então você já vai criando esse raciocínio comigo. Não é sempre que não ocorre crase entre palavra masculina. Mas tantas vezes são alardeadas as expressões a moda de, a maneira de, diante de masculinas, né? Tutu à mineira, churrasco à paulista, e isso aí, tudo aí ocorre. A moda de Minas, a moda de São Paulo, né? Você percebe que existe um modelo de comparação com alguém lá que faça também. Aí tudo bem, a moda de, a maneira de. Mas nessas expressões a cavalo e a passarinho, não. Beleza? Muito bom, né? Então fica a dica aí, mais uma importante para você. Agora, vamos para o segundo momento nosso segundo momento criando situações em relação à crase. Bom, crase antes masculino, você já viu que pode ocorrer. Agora, antes feminina, será que ocorre sempre? Será que sempre que houver o termo regente exigindo a preposição, ocorrerá crase antes da feminina? Então vai surgir um outro fantasma, o outro monstro, é o monstro da crase antes de palavra feminina. Nem sempre ocorre. Ó, veja, dê uma olhadinha nessa situação. Respeite a sinalização, sujeito à multa. Ó, quem respeita, respeita alguém. E respeita o quê? A sinalização. Quando a gente fala a sinalização desse jeito, este a é só um artigo exigido pela regência do verbo respeitar, que é transitivo direto. Quem respeita, respeita alguém, alguma coisa, tá? Daí então, o objeto direto aqui tem como núcleo o substantivo sinalização e o a é só um artigo. O a é o artigo, mas não é só um artigo, é um artigo que dá uma ideia de totalidade. Totalidade. Que sinalização deve respeitar? Toda a sinalização. Respeite a sinalização toda. Toda a sinalização que está na via. Toda a sinalização que está na estrada, no percurso, tá? São várias sinalizações, você tem que respeitar todas. Então esse A dá uma ideia disso, a totalidade, tá? Algo amplo, absoluto, pleno. Mas olha só essa segunda situação.
Respeita a sinalização. Sujeito à multa. Peraí, agora estamos diante da regência de um adjetivo. Esse termo é um adjetivo nessa frase, tá? A palavra sujeito aqui não é a pessoa, é um adjetivo, uma característica de alguém. Estar sujeito. E quem está sujeito a alguma coisa. Enquanto aqui em cima o termo a sinalização é o objeto direto do verbo respeitar, aqui embaixo o termo a multa é o complemento nominal do adjetivo, que é um nome, do adjetivo sujeito. E todo complemento nominal vem regido de preposição. Então eu já sei que nesse aqui, ó, eu tenho uma preposição. Quem está sujeito a alguma coisa. E eu quero saber se multa aceita artigo. Aceita? Multa aceita. A multa foi de tantos reais, a multa me prejudicou. Veja, multa aceita artigo. Então muita gente vai achar que tem erro de crase aqui, já que a palavra feminina aceita artigo. Pois é. Então agora esta nossa aula é uma aula de subir degraus, é uma aula de ampliar o conhecimento. Nem sempre a palavra feminina virá antecedida do artigo. Porque muitas vezes essa palavra feminina, assim como vale para o masculino também, tá? Que é só um exemplo da feminina, já te mostro masculina. Nem sempre a preposição está lá, mas nem sempre o artigo está presente. Porque nem sempre o substantivo vem acompanhado de artigo. Você quer ver um exemplo? Aqui a situação é parecida com isso aqui, ó. Não estacione. Sujeito a guincho. Sujeito a guincho. Veja que guincho é uma palavra masculina. Ele aceita o artigo o? Até aceita. Mas nesse contexto, esse recado não está sendo dado em sentido geral? Sujeito a guincho. Que guincho? Sei lá que guincho. Eu não conheço nenhum guincho. Eu simplesmente ligo para um guincho qualquer. Eu digito aqui no Google, guincho. Aí tá lá, guincho do Zé. Ô Zé, tudo bem? Beleza, quem tá falando? Ah não, você não me conhece. Mas eu tô com um carro parado aqui na porta do meu carro, quero chamar um guincho. Então, você nem conhece, sujeito a guincho. Né? Guincho em sentido vago, assim como acontece com a palavra multa. Respeita a sinalização. Que sinalização? Toda da via. Sujeito à multa. Que multa? Depende da sua infração. Quantas multas existem de trânsito? Quantas multas existem pela circulação daquela via? É multa por excesso de velocidade, é por conversão proibida à esquerda ou à direita, é por jogar alguma coisa no chão, sei lá se tem essa, nem lembro mais, se tem por jogar lixo no chão, enfim, tem país que tem, no Brasil nem lembro mais se tem, faz tanto tempo da carteira, né? Pois é, tá precisando reciclar, professor. Multa por isso, multa por aquilo, são muitos tipos de multa naquela via. Mas o recado é em sentido geral, sujeito à multa. É como se fosse sujeito a castigo. Que castigo? Castigo em sentido genérico. Por isso a palavra multa está em sentido vago aqui, tá? E aí isso não é a ideia da totalidade da sinalização. Aqui eu tenho que respeitar toda a sinalização. Aqui embaixo é sujeito a multa em sentido vago, genérico, tá? É multa genérico, sem especificar qual multa é, sem um fato concreto. É em sentido em tese, tá? É colocado isso como situação geral. Entende isso? E agora o que nós não temos aqui? Não temos o artigo, mesmo que a palavra multa seja feminina. Você está vendo isso? Então este A que nos resta é só a preposição, o A é só a preposição exigido pela regência do adjetivo sujeito. Então, olha o perigo disso. Lá atrás, agora aí, nós vimos que pode ocorrer crase antes da palavra masculina e nem sempre ocorre crase necessariamente antes da palavra feminina quando houver um termo regente pedindo a preposição a. Nem sempre a palavra feminina virá antecedida do artigo, mesmo que ela até aceite artigo em casos mais específicos, né? Mas, em sentido geral, não. Olha só que interessante. Então, dê uma olhadinha aqui nesse banner de publicitário. Ó, financiamento Bradesco. Acesso facilitado a crédito. Já começa com a regência do substantivo acesso. Acesso a quê? A crédito. Você está vendo que crédito está tomado em sentido vago? Não é acesso ao crédito, porque pode ser um monte de tipo de crédito que você pode ter, tá? Sujeito, acesso facilitado a crédito. Que crédito? É crédito em sentido geral, crédito em sentido vago, tá? Não tem artigo aqui, é só preposição, Estou te mostrando um caso, um exemplo de a não apresentação do artigo antes de uma palavra masculina, né? Agora olha a sequência. Financiamentos com condições diferenciadas para colaboradores, Grendene, sem burocracia.
Aí, aqui embaixo, tá bem pequenininho, talvez não dê nem para você ler, mas eu vou ler. Sujeito à análise de crédito pelo agente financiador. Sujeito à análise de crédito. Sabe o que é esse A aqui? É só a preposição, porque eu não estou diante de um caso concreto, mesmo que a palavra análise seja feminina. Você tá vendo? É a mesma situação do sujeito ali, né? Crédito e análise são tomados em sentidos genéricos, vago, né? Em tese, fora de um caso concreto, fora, sem especificar um caso concreto, um caso em análise. É um recado geral para todo mundo, você pode ir lá solicitar, mas você está sujeito à análise, né? Tá bem? Sujeito a exame, né? A exame de crédito. E aí isso, então, essa situação, quando ela cai em prova, é um perigo. Ó, dê uma olhadinha nesse exemplo que eu te trouxe aqui, do CESP. Prova do Superior Tribunal de Justiça, cargo de analista judiciário. Beleza, lá diz assim, pode-se dizer que há complexidade onde quer que se produza um emaranhamento de ações, de interações, de retroações. Mas há também outra complexidade. Né? Então a palavra complexidade, né, há em várias situações, mas há também outra complexidade. Observe que ele começa o texto dizendo, pode dizer que há complexidade. Esse há aqui é só o A do verbo haver. Não tem a palavra artigo, não tem, pode dizer que há complexidade. Ó, é complexidade em sentido vago. É simplesmente o termo complexidade, é simplesmente esse advento, essa situação, né? Esta propriedade chamada complexidade. Onde quer que se produza um emaranhado de ações. Aqui, por exemplo, na análise sintática, há um emaranhado de ações, não é? De retroações, vai e volta, mostra, cria relações. Isso é complexo. Sim, a análise sintática é uma situação complexa, né? Há também outra complexidade, olha como que o outro é pronome demonstra indefinido, né? E não tem a outra complexidade, só outra complexidade, sentido vago, que provém da existência de fenômenos aleatórios, que não podem ser determinados e que empiricamente agregam incerteza ao pensamento. Tá, nem vamos analisar a filosofia desse texto. Vamos seguindo. Pode-se dizer que no que concerne à complexidade, que há um polo empírico e um polo lógico. No que concerne a, essa expressão no que concerne a, termina num a que é preposição. No que concerne a. No que concerne a alguma coisa, tá? Concernir quer dizer referir-se, tá? O verbo concernir é sinônimo do verbo referir-se. No que concerne a quê? Então já tem preposição exigida pela regência do verbo, concernir. Agora, a complexidade. Aqui está o objeto indireto. Esse objeto indireto, aqui, veio acompanhado não só da preposição, mas também do artigo. Como é que você sabe? Porque está ocorrendo crase, professor. Então tem a preposição e o artigo. Tá? Observe que lá em cima ele veio tomando a palavra complexidade em sentido vago. Aqui embaixo ele vem e quer aproximar mais o termo do leitor e fala no que concerne a complexidade. Imagine se não fosse complexidade, então fosse, por exemplo, a definição da palavra envolvimento. Envolvimento, que não é sinônimo, só para ver o que acontece aqui, ó. Pode dizer que há envolvimento, mas também há outro envolvimento. No que concerne ao envolvimento, observe que a presença do artigo aqui, ele só é um emprego estilístico que valoriza a palavra complexidade já citada e aproxima do leitor. Mas eu não estou diante de nenhum caso concreto da palavra complexidade. Por isso, eu ainda poderia continuar com a situação de não ter o artigo acompanhando complexidade, assim como eu não precisaria ter o artigo acompanhando o substantivo envolvimento. No que concerne a envolvimento, viu? Eu nem preciso do artigo. Então, olha só o que o CEF propõe aqui para você. A retirada do sinal indicativo de crase, no que concerne a complexidade, altera as relações de sentido entre os termos, mas preserva a sua correção gramatical. Altera as relações de sentido. Alterar as relações de sentido com o artigo, aproxima, deixa a ideia de familiaridade com a palavra, sem ele, distancia, toma em sentido geral, genérico. Isso é alteração semântica,
tá? Agora, sem prejudicar a correção gramatical. É verdade? Neste caso aqui específico, sim. Então esse item está correto. Olha aí, ó, correto. Se não, aí você fala, professor, puto, mas o CESP aqui é uma banca muito, né, sofisticada, tal, criou uma coisa que é pouco comum. Não é verdade isso. Não é tão incomum assim. É mais comum do que se pensa bancas cobrarem esse caso. Você quer ver um exemplo? Olha aqui, ó. Essa questão aqui foi elaborada, caiu numa prova da FAPEC. A FAPEC é um órgão dentro da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, né, responsável por realização de provas de concursos. Prova da FAPEC. E era uma prova de múltipla escolha. Eu só selecionei duas alternativas para você aqui, ó, letra A e B, que eram as duas que sobrariam para você decidir a questão. As outras estavam erradas mesmo, tá? Tá, então diz assim, assinar a alternativa correta quanto à regência, verbal ou nominal, e o uso, presença ou ausência do acento indicativo de crase. Olha que questão complexa, hein? Várias situações envolvidas numa só. Tá. Quanto à regência, verbal ou nominal, tem que estar vendo se os verbos estão corretos e os nomes também estão corretos quanto à regência. Outra situação é se o uso ou não, a presença ou ausência do acento grave, né, do acento indicativo da crase está correto. Porque às vezes está ocorrendo crase e está errado, às vezes não está ocorrendo crase e está certo. É isso que ele quer que você julgue. Olha só, ficaríamos entre essas duas alternativas. Ele é alérgico à poeira, mas prefere entupir-se de antialérgicos a abrir mão do futebol no campinho. Olha lá, olha o futebol no campinho. Olha o cara dando uma bicicleta lá, Pelé. Só que olha o tanto de areia saindo, futebol no campinho. Eita, poeira que sobe para tudo quanto é lado. Ele é alérgico à poeira, mas prefere entupir-se de antialérgicos a abrir mão do futebol no campinho. Então, ele toma antialérgico e vai para o campinho jogar bola. Beleza. Olha a segunda frase. Ele é alérgico à poeira, mas prefere entupir-se de antialérgico do que abrir mão do futebol no campinho. Olha que situação, hein? Na primeira, nós temos poeira, na segunda, a mesma coisa. Ocorreu crase em uma, não ocorreu crase na outra. E poeira é um substantivo feminino. E quem é alérgico a alguma coisa. A regência do adjetivo alérgico exige a preposição a para formarmos o nosso complemento nominal. Né? A regência da preposição do alérgico exige para o complemento nominal a preposição a, e poeira é um substantivo feminino. Numa ocorreu crase, na outra não. Quem achar que só porque é feminino e tem o termo regente pedindo a preposição que tem que ocorrer crase, vai dizer que a letra A está errada e que a letra B está certa, não é? Pensando que a crase seja obrigatória aqui por causa da preposição e a palavra feminina, a palavra ser feminina, poeira. Mas dá uma olhadinha na sequência da frase, da segunda frase, dê uma olhadinha. Mas prefere entupir-se de antialérgico do que abrir mão. Olha o que a FAPEC fez aqui. Sabe o que acontece aqui? Ó? A regência do verbo preferir é esta. Quem prefere, prefere algo a alguém. Quem prefere, prefere alguém a alguém. Tá? Em que o algo ou alguém, tanto faz a coisa ou a pessoa, serão o objeto direto. Prefiro João a José. Pessoa a pessoa. Prefiro doce a salgado. Coisa com coisa. Quem prefere, prefere algo, aí vem o objeto indireto. O problema não é o objeto direto. Quem prefere, prefere algo, alguém. O problema é o objeto indireto, regido pela preposição a. Quem prefere, prefere algo a alguma coisa. Prefere alguém a alguém. O objeto indireto tem que ser regido pela preposição a, tá? Mas o verbo preferir não aceita expressões comparativas. Prefere mais isso do que aquilo, menos isso do que aquilo. Essa expressão do que, aqui então, é que deixa a letra B errada. Não podia ser do que, tinha que ser a abrir mão do futebol no campinho, como está a letra A. E nesse caso, a letra A, os objetos direto e indireto estão representados por orações, tá? Ó, ele é alérgico à poeira, mas prefere o quê? Entupir-se de antialérgicos. A quê? A abrir mão do futebol no campinho. Entupir-se de antialérgicos a abrir mão. Este é o objeto direto e este é o objeto indireto. Não ocorre crase antes de verbo
Esse A aqui, então, ó, é só a preposição exigida pela regência do verbo, porque verbo não aceita artigo, tá? Verbo não aceita artigo, não corre crase antes de verbo. O fato é que a regência tem que ser alérgico, quem prefere algo a alguma coisa. A letra B dançou bem aqui, ó. Eu posso até tomar poeira em sentido amplo, né? Como se eu dissesse, ele é alérgico ao pó. Ao pó. Não está errado. Mas se eu tirar o artigo aí do pó e tomar pó em sentido genérico, eu também posso dizer, ele é alérgico a pó. Ele é alérgico a pó. Viu? Como que não está errado? Ele é alérgico a calmante. Ele é alérgico a sorvete. Ele é alérgico... Ser alérgico a sorvete é difícil, né? Ele é alérgico a... qualquer substância, eu posso tomar em sentido geral. Por isso, a não ocorrência da crase na letra A não está errada. Só tomou a palavra poeira em sentido vago, genérico. Tá? Alérgico ao pó, alérgico a pó. Sentido vago, genérico para a palavra poeira. Vagueza. Que poeira? Qualquer poeira. Não necessariamente poeira do campinho, que vai ter, porque é campo de terra. Mas é poeira em sentido geral. É poeira da cidade, é poeira do trânsito, é poeira da casa. É poeira. Tomou em sentido vago, genérico. Entendeu? Por isso a resposta certa é realmente a letra A. Viu? Muito bom, né? Muito legal. Então, chegamos ao fim desse nosso encontro. Muito interessante essa nossa aula, né? Mais uma vez, nós estamos em transição, né? Minha família, eu, e aí tivemos alguns problemas para poder fazer a live, né? Então eu estou entregando para você essa aula gravada, tá? Aproveite, assista e poste seus comentários aí no Face, no Instagram, no grupo, tá? Comente sobre essas situações, veja se são situações interessantes. Se você achou interessante, então comente aí, né? E aproveite e curta o nosso vídeo português para levar para a sua vida inteira, não só para os concursos, mas para a praticidade da língua no nosso dia a dia. Beleza? Um grande abraço para você, fique com Deus, bons estudos e a gente se vê numa próxima ocasião. Tchau!